convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 9. É um texto que é conhecido, é um texto que realmente é muito citado e até controverso em alguns aspectos que vamos ver aqui, mas eu gostaria que nós pudéssemos ver isso. João 9, a partir do verso 1, nós vamos ler. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler então no telão para você acompanhar. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Vamos ler juntos essa última parte, a parte B do verso 3. Por favor, Adam. Verso 3 anterior. A partir do mais. 2, 3. Mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Vamos novamente, porque eu acho que ninguém tomou café hoje. 2, 3. Mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você nesta manhã é que qualquer acontecimento, situação, circunstância, o problema que nós passamos na vida, nunca comece a se questionar, mas nós passamos muitas vezes, logicamente que alguns a gente entra, como se diz no português do Brasil, assim mais popular, de gaiatos no navio, mas em alguns casos Deus, ele nos coloca situações para que o nome dele seja glorificado. Por isso, eu sempre digo que aprendi na caminhada não perguntar ao Senhor mais por que, Senhor, mas para que, Senhor? Para quê? Continuando então, verso 4 diz assim: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando aqui, eu preciso fazer a obra do Pai. E ele está dizendo, igreja Ágape, aproveite as oportunidades. Enquanto é dia, é tempo de trabalhar. Tem pessoas que estão vivendo apenas na noite, ou seja, dormindo. Acorda, igreja. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus estava aí falando para seus discípulos, eu sou a luz do mundo. E quem é a luz agora? A igreja. Somos nós. Nós fomos comissionados para ser a luz do mundo. Verso 6. Depois de dizer isso, olha aqui, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Eita, que nojeira, né? Vamos ver. Então, disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e ficou limpinho. Não, e voltou enxergando. Verso 9. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar mendigando? Não é este aquele que ficava bebendo nas boates de Valença? Não é este aquele que ficava fazendo aquilo e outro? Porque quando Deus toca a nossa vida, Ele transforma o nosso ser. Alguns afirmavam que era Ele, outros diziam não, apenas se parece com Ele. Contudo, Ele próprio insistia e dizia, sou eu. Verso 10, então, como foram abertos os seus olhos, interrogavam-no. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, disse. Então, levaram aos fariseus o homem que fora cego.
Veja esse detalhe aqui. Levaram aos fariseus só porque era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, e me lavei, e agora vejo. Alguns fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda os sábados. Nós temos combatido nesta igreja contra a religiosidade. E os fariseus são religiosos, um grupo de religiosos. E eles dizem: não pode ser de Deus. Não. Pastor da Ágape não pode ser de Deus porque abraça pecadores. Porque recebe pessoas que são impuras para a religião. Se não vierem aqui pessoas assim, como serão transformadas? Como? Se a gente não receber essas pessoas, que esse lugar é lugar de transformação, de regeneração, como? Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Lembra quando Jesus disse assim: eu não vim para trazer alegria, eu vim para dividir. Justamente ele queria dividir o quê? A religiosidade daqueles que realmente acreditam na verdade. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os meus olhos, os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é filho de vocês? Que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Veja a declaração desse homem. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez a você? Como abriu os olhos? Ele respondeu: eu já disse a vocês, não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? E ainda tirou onda o cego, né? O ex-cego. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é surpreendente. Olha aqui a declaração desse homem. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Veja aqui, um pecador restaurado pregando para religiosos que se acham salvos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas é quem teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. A religiosidade, ela traz sentimentos de repulso contra as pessoas que enxergaram a verdade. Jesus ouviu que haviam expulsado o homem e ao encontrá-lo disse: agora vem a restauração completa desse homem. Você crê no Filho do Homem? E o homem perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?
Jesus disse: você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aleluia. Que encontro marcante, que encontro maravilhoso. Nós podemos ver, amados, que Jesus ele fez inúmeros milagres. Muitas coisas nessa terra. Muitas maravilhas e prodígios. E esses milagres, eles são para que nós possamos crer. E cada um dos milagres revelou um pouco mais do seu poder, da sua glória, para que as pessoas do mundo, de um mundo que é tão incrédulo, um mundo que questiona tanto, pudesse crer que ele realmente era Deus encarnado, o Filho de Deus. E eu gostaria de ver primeiro o panorama, o contexto, de como se passou. Primeiro, nós precisamos entender que Jesus já estava saindo de um conflito com os fariseus. E você vai ver isso no capítulo anterior, em João 8. E eles, na verdade, quando Jesus está passando por aí, ele está saindo de um lugar onde queria ser apedrejado pelos fariseus. E ele então, nesse momento, chega e ele fala, em João 8:12, ele disse que ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida. Por isso, os fariseus começaram a ficar com raiva de Jesus. Porque eles não aceitavam isso. Ele falou com eles sobre o pecado, sobre a morte. Você vai ver isso em João 24. E também em João 36 você vai ver que ele falou sobre a liberdade e a escravidão. Quando ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele fala de si mesmo também já nos últimos versos, que são os 58 e 59 do capítulo 8. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 59, então, diz assim: então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E ele sai do templo. E assim que ele sai do templo, enquanto caminhava, verso 1 do capítulo 9, enquanto caminhava, ao passar, Jesus, ele vê um cego de nascença. Então, vamos ver agora como acontece esse milagre. Jesus caminhava então em meio da multidão enfurecida, querendo apedrejá-lo, xingando. E ele estava caminhando e nessa caminhada, nessa saída que ele estava enfrentando essa situação, qualquer um de nós não teria nem vontade de falar com ninguém. Não é verdade? A gente queria ir embora e pronto. Mas Jesus olha a nossa necessidade. Ele vê qual é a necessidade do ser humano. E quando ele vê esse homem, ele disse assim: eu preciso ter um encontro. Aliás, esse homem precisa ter um encontro comigo. Os discípulos também viram o homem. Mas os discípulos ainda estavam em transformação e eles tinham ainda esse coração religioso. E qual a primeira pergunta que os discípulos fazem? No verso 2, diz assim: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Havia uma crença entre os judeus que as calamidades, e especialmente algumas enfermidades, eram causadas por pecados geracionais. E por isso se tornou muito vívido entre os judeus. E os seus discípulos nasceram crendo nisso. Então, você vai ver em Números 14, não precisa abrir agora, que diz assim que os filhos da iniquidade seriam visitados até a terceira e quarta geração. Só que estamos agora enfrentando uma outra realidade. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele veio para nos restaurar. Jesus, ele veio para tornar a nossa maldição em bênção. Mas ainda nós
Em pleno século XXI, achamos que os ritos, achamos que a religiosidade é quem vai nos salvar. Quero dizer uma coisa, amada igreja ágape, nada do que você possa fazer hoje vai lhe salvar, porque quem lhe salvou já pagou o preço na cruz do Calvário. O sangue foi derramado por você e por mim. Não há nada que você possa fazer. Pode dar cambalhota aqui, aqui não, lá fora. Pode fazer o que for, mas não, nada pode lhe salvar. Só o nome de Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus, só o sangue de Cristo, Ele nos salva. Uma coisa que me chama a atenção é que Jesus, ele responde para os seus discípulos e diz assim, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí o Senhor, ele não estava dizendo que os pais não tinham pecado, não. Ele estava dizendo, olhe, tire da sua mente todo o espírito religioso. Ou seja, não comece a dizer que o fato de nós tivermos alguma dificuldade hoje tem a ver apenas com pecados, tem a ver apenas com situações. Tire isso da sua mente, porque muitas vezes a gente carrega culpas. Muitas vezes a gente se culpa e diz, olha, porque eu fiz isso? Deixa eu dizer, tudo o que você fez foi apagado pelo Senhor. No dia em que você recebeu a Cristo no seu coração e disse assim, Senhor, Tu és verdadeiramente meu Senhor e Salvador. Qual o problema? O problema é que muitos apenas querem um Salvador, porque têm medo do inferno, porque têm medo do caos, porque têm medo do apagão, porque têm medo de tantas coisas. Mas quem tem o Senhor não tem medo. O cristão verdadeiro não tem medo da morte. Por quê? Porque a morte é apenas o começo de tudo. Nós estamos passando aqui situações tão difíceis. Mas, como falávamos domingo passado, é apenas o início. Virão situações piores. E a pergunta é, o nosso coração está preparado? O nosso coração está preparado para isso? Ou estamos tão religiosos que pensamos apenas na estrutura? Virão dias, amados, em que não teremos estrutura para pregar. Não teremos estrutura para nos reunir. E tem tantas pessoas construindo mega igrejas, mega templos, achando que a estrutura... Eu não sou nada contra a excelência é bom. Mas não podemos colocar a nossa esperança na estrutura. Igreja não são 4 paredes. Igreja não é bateria eletrônica, violão, teclado, TV de LED de 50 polegadas. Igreja somos nós. E a igreja é que vai avançar. Não é a estrutura. Quem vai avançar e quem vai prosseguir nessa terra avante é a igreja do Senhor. Quem vai ser levado aos céus é a igreja do Senhor, não a estrutura. Lá no céu não haverá megatemplos. Aliás, as ruas lá são de ouro. Não precisaremos nada disso, porque vamos estar 24 horas adorando ao Cordeiro. Deus tinha um propósito nisso e era demonstrar a sua glória. Esse homem passou desde o seu nascimento cego até esse momento do encontro com Cristo, com um propósito. Muitas vezes a gente não entende que o que nós estamos passando hoje é propósito de Deus para a glória dele. E a gente se queixa
que a gente sacode, fica de biquinho com Deus. Entenda, quando nós compreendemos o nosso propósito, nada, absolutamente nada pode tirar a nossa paz. O nosso propósito, estando firme no Senhor, pode vir apagão, pode vir guerra, pode vir fome. Deixe eu dizer a você, se a sua esperança está nessa terra, somos os mais miseráveis desse mundo. Precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor. Apocalipse diz assim, para nós que estamos em Cristo, há novos céus e a nova terra. Jesus ele está falando, depois no verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está falando da urgência do trabalho, quando ele fala assim, no verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo a urgência do trabalho aqui na terra. Há uma urgência de trabalho. Há uma urgência de evangelização. Mas cuidado, não é apenas evangelização. Porque Deus ele não quer filhos convencidos, ele quer discípulos. Quando Jesus ele nos deu uma comissão, ele diz assim, vão e façam discípulos. O que é discípulo? Não é discípulo seu para fazer aquilo que você faz. É discípulo de Cristo, para imitar Cristo. Agora, para que ele possa imitar Cristo, você precisa imitar Cristo e seu discípulo vai imitar você porque você é imitador de Cristo. Hoje, muitas igrejas estão fazendo discípulos próprios. Muitas igrejas, fazem discípulo do pastor. Não, é discípulos de Cristo. Não é de pessoas aqui na terra. Por isso, Jesus vai dizer em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É para isso que ele veio nesse mundo. Ele veio a esse mundo justamente para que a nossa luz, que não é nossa, porque é de Cristo, mas que está em nós, possa brilhar. E onde quer que eu vá, falava há muitos anos atrás, um pastor amigo nosso, que é pastor do Chile, pastor Guillermo Lastra, e ele pregava, isso foi em 2012, mais ou menos, que muitos de nós achamos que apenas a pregação é através desse púlpito. Mas há púlpitos que o Senhor coloca na nossa vida, no trabalho, na escola, no dia a dia, no mercado, em lugares onde a gente prega a palavra. Prega a palavra. Esse púlpito aqui é só um dia, uma vez na semana. Você tem a oportunidade de pregar 7 dias. E o que é que você tem feito? Precisamos aproveitar as oportunidades. Vamos ver agora a operação do milagre. Depois disse, no verso 5, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas depois, no verso 6, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama ele untou os olhos do cego. Havia na cultura judaica uma prática que não era nada bonita, de que quando via uma pessoa amaldiçoada, ou um cego, ou um aleijado que estava pedindo esmolas, os judeus cuspiam na terra como sinal de maldição. E davam as costas e prosseguiam.
Imagina em todo o tempo de vida desse homem, ouvir os cuspes das pessoas que passavam perto dele. Hoje não há mais cuspes físicos, mas há pessoas que cospem palavras. Há pessoas que cospem atitudes e lançam palavras negativas contra nós. Ah, mas você é desse jeito. Você é assim, assado. Ele passou a vida dele ouvindo esse som e se sentindo amaldiçoado. E alguns historiadores, e teólogos, eles acreditam que o fato de Jesus ter cuspido e misturado com o barro a lama era uma mistura, porque Deus ele quer nos restaurar com a nossa dor. E ele quer fazer, como nós fomos feitos da terra, ele mistura a nossa dor e do que fomos feitos. E diz assim, essa maldição eu vou tornar bênção. E ele coloca nos olhos do cego. E agora diz assim, agora faça a sua parte, vai no tanque de Siloé. Porque nós temos parte. Às vezes a gente quer receber o nosso milagre deitados, com as pernas para o ar. Você precisa fazer a sua parte. Esse homem estava assim, ele tinha passado sua vida toda recebendo cuspes, ouvindo o som dos cuspes que estavam sendo lançados, dizendo, você é um amaldiçoado, você não vale nada, você não vai conseguir. Mas chegou Jesus e disse assim, meu filho, com a dor que você sofreu esses anos, eu vou restaurar a sua vida. Não importa a dor que você está passando hoje, Deus quer restaurar a sua vida. Mas Deus quer restaurar não apenas sua saúde, suas finanças, seu casamento. Deus primeiro olha para a sua vida espiritual. E aí vem todo esse processo. O tanque de Siloé tem um significado. Significa enviado. E esse tanque onde ele foi se lavar é o tanque do ministério que Jesus tinha preparado para esse homem. Porque ele diz assim, agora você vai ser enviado para pregar as boas novas. Imediatamente depois, o que aconteceu? Os fariseus vão, chamam ele e dizem assim, olha, vamos aqui, bora, porque aconteceu aqui alguma coisa estranha, porque você foi curado no sábado. Não pode. Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para quebrar religiosidade. Jesus veio para destruir tudo aquilo que nós colocamos como barreiras. Porque nós mesmos colocamos barreiras. A gente mesmo coloca, limita. Deus coloca numa caixinha, Deus. Quem sou eu para colocar Deus numa caixinha? Eu sou um inseto. Eu sou uma bactéria diante de Deus. E eu quero mandar em Deus. Misericórdia. E aí vem a resposta da multidão. Alguns, no verso 8 e 9, diz assim, os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Verso 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia, sou eu. Sou eu. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Eles conheciam ele, que era o cego desde nascimento, mas sem dúvida ele passava muito tempo no portão do templo mendigando. E muitas pessoas que passavam por aí iam e voltavam e olhavam para ele. Então conheciam, ele era conhecido. Mas esse milagre foi tão incrível que alguns pensaram que era impossível ser esse homem. Começaram a se questionar. Verso 10 diz assim, então como foram abertos os seus olhos? As pessoas passavam e diziam, como? O que aconteceu com você? Como foram abertos os seus olhos?
Muitos de nós acham que somos dignos de julgar o outro. Falava domingo passado e repito, olhe, cuide da sua vida. Não cuide da vida dos outros. Porque a gente é bom em apontar. A gente é bom em olhar e dizer, mas Rafael, aquele que toca o teclado, que canta, que ministra, quem sou eu para julgar o meu irmão? Nós estamos aqui como uma comunidade de fé para abraçar as pessoas e fazer com que elas possam voltar ao caminho de Deus. Cada vez que eu e você apontamos o dedo, estamos ferindo os princípios de Deus e sendo enviados do maligno. Por isso a gente precisa ser instrumento nas mãos do Senhor. Lave a sua boca antes de falar. Nós precisamos compreender que, como igreja, fomos chamados para o ministério da reconciliação e não da exclusão. Reconciliação. Vou correr um pouco. E aqui vem agora o encontro com os fariseus. Esse encontro, a partir do verso 13, diz assim: levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? E ele respondeu, ele pôs a lama sobre meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer esses sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, o que você disse ao respeito dele, uma vez que ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram, e é este filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Um detalhe importante é que os pais dele, no verso 22, disseram isso, perdão, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais dele ficaram com medo. Não tenha medo em expor verdades. A verdade pode doer no início, mas se é verdade, você precisa expor. Você precisa falar. Você precisa declarar. O homem repetiu seu testemunho então do que havia acontecido. Alguns rejeitaram que poderia ser de Deus, porque não era sábado. Aí vem novamente a limitação religiosa, a religiosidade. Não, porque o milagre foi feito na ágape. Se foi feito na ágape é de Deus. Se foi feito na outra igreja não é de Deus. Que é isso? Deus é o Deus do universo. Ele faz como Ele quer. Nessa igreja também temos combatido isso. Aqui não falamos mal de outras igrejas. Porque a igreja não é minha, não é do homem, é de Cristo. E se a igreja é de Cristo, a gente precisa guardar essa noiva sem mácula. E as pessoas ainda vão e questionam. Mas foi seus pais? Como é? Vão para os pais do cego. E ele disse, olha, o pai ficou com medo porque a religiosidade falou mais alto. Mas em certa parte ele fez bem porque o filho já era de maior e precisava ele mesmo resolver as suas questões. Mas há um segundo interrogatório.
Nesse segundo interrogatório, no verso 24, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Ele deu seu breve testemunho aí. E aqui é uma coisa que eu quero falar com você, meu amado, minha amada. Aprenda a dar seu testemunho. Pode ser curto. O testemunho dele é: olha, eu só sei uma coisa. Antes eu era cego, agora eu vejo. Espiritualmente falando, ele diz assim: antes eu estava nas trevas, agora estou na luz. Continuando então, verso 26. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como ele lhe abriu os olhos? E ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Sabe por quê? A religiosidade cega e nos ensurdece. A gente não enxerga a verdade nem quer ouvir a verdade. Quando a gente tem a nossa mente cauterizada pela religião, a gente não consegue enxergar o que é verdade. A gente acha que ritos vão salvar. Repito o que iniciei falando nessa mensagem: nada do que você fizer pode salvar você, somente Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Você pode vir aqui com um PhD em teologia, isso não vai lhe salvar. Vai lhe ajudar no conhecimento? Vai. Mas não vai lhe salvar. Porque a palavra diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se for apenas letra, você vai estar apenas na parte teórica. E a prática, que é a nossa vida com o Espírito. Onde fica? Onde fica? É lógico que a gente precisa ter conhecimento. Não estou dizendo aqui que ninguém é para estudar. Todos devemos estudar, analisar. Aliás, todo domingo eu digo que esse aqui é o melhor livro que você pode ler. Porque ele vai trazer a verdade para a sua vida e ele vai lhe ensinar como lidar com todas as circunstâncias da sua vida. Todas, absolutamente todas. Ah, mas sobre finanças? Sobre finanças. Ah, mas sobre casamento? Casamento. Ah, mas sobre meu irmão? Também. Tudo está aqui. Mas como eu vou saber se eu só abro minha Bíblia? Aliás, nem abro a Bíblia, porque já tenho o smartphone. Você precisa meditar na palavra de Deus para conhecer Deus. Muitos correm atrás de revelação. É isso que eu te digo. Essa aqui é a revelação. Não tem maior revelação. Se alguém chegar a dar alguma coisa de revelação na sua vida, estiver fora da palavra, jogue fora. Porque a nossa maior revelação chama-se a palavra de Deus. Então o cego responde: já disse a vocês, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? E então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Ah, coitados. Querendo ser discípulo de homens. É como se você diga assim: ah, eu sou discípulo de Estevão. Coitado. Você tem que ser discípulo de Cristo. Porque eu sou um pobre miserável, pecador. Eu não presto para nada. Você não presta para nada. Mesmo assim, Jesus nos resgatou e tornou um propósito novo. E disse assim: você agora
que era imprestável, inservível, vai se tornar em filho, filha, com propósito. Não é apenas para ser filho, filha, não é apenas para dizer, tenho minha carteirinha, e aqui não tem carteirinha, certo? Da minha igreja. Não. Carteirinha, membresia. Nós precisamos ser filhos, filhos de Deus. Essa é a maior herança. Tem famílias brigando tanto por heranças materiais. Tudo isso passa, vai se acabar. Mas a maior herança, e eu sempre digo isso, quando tenho oportunidade, que eu recebi do meu pai, da minha mãe, chama-se a tão grande salvação. Ninguém pode tirar de mim. Ninguém. Dinheiro, carro, casa, até o governo pode confiscar. Mas a tão grande salvação, ela está aqui no nosso coração. Ninguém pode tirar. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Coitado, é o próprio Deus. O homem respondeu, ora, isso que é surpreendente. E aqui está o detalhe que eu falei, quando ele foi se lavar no tanque Siloé, ele estava sendo enviado para poder pregar as boas novas. Ou o que ele fala, ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Verso 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cego está pregando para os pastores daquela época, para os bispos e apóstolos daquela época. Está pregando porque eles se achavam melhores, porque tinham um título, porque tinham toda indumentária. Nada disso te faz melhor. O que faz melhor a gente é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque eu posso ter os títulos maiores dessa terra. Posso ter o terno Armani mais lindo desse mundo e ficar na frente de você. Mas se eu não tiver Cristo, eu sou apenas um miserável que tem alguns milhares de euros na sua conta. E aí? De que isso me vale? Não sei com quem falava, e concluo agora com isso. Nesses dias, onde houve desespero por alguns, que muitas vezes a gente coloca tanto a nossa confiança nas coisas dessa terra, que esquecemos das coisas do alto. E vamos esquecendo. E quando chegamos aqui em outra nação, o euro vira o nosso Deus. E a gente corre atrás de bens, corre atrás do euro, corre atrás das coisas materiais e esquece quantas pessoas vieram, eu conheço cristãs, e hoje estão fora, estão desviadas, porque deixaram que o seu Deus fosse o dinheiro. Deus quer que você entenda, tudo isso acaba. Mas Ele disse que a sua palavra dura para sempre. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Jesus então ouviu, verso 35 agora, para finalizar, que eles tinham expulsado o homem da sinagoga.
Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E o adorou. É tempo de você lançar tudo o que tem aprisionado a sua vida. Religiosidade, títulos, tudo aquilo que você tem juntado, que não é aquilo que vai lhe trazer bem, não é aquilo que vai lhe trazer esperança, não é aquilo que vai lhe trazer salvação. A única coisa que vai sustentar a nossa vida é o Senhor Jesus. É a sua palavra. Não se engane. Eu tenho plena convicção que o que nós estamos vivendo são sinais. E queira você não ou não queira, o apagão de segunda-feira foi um sinal para ver se você e eu estamos preparados para o dia da trombeta, porque o dia da trombeta será, e não será mais falta de energia, de internet. Aí sim virá o rei para julgar. E aí haverá-se choro e ranger de dentes. E nós precisamos estar preparados. Preparados para esse dia. Se você está aqui nessa manhã e sente no seu coração que ainda falta um encontro real com Cristo. Se você não teve esse encontro verdadeiro com Ele, você acha que a religião, ela salva, que a religião vai te salvar? Deixa-me dizer, não estou falando aqui sobre religião. Não se trata de você agora virar evangélico, não. Jesus não veio instaurar uma religião aqui na terra, Ele veio instaurar o reino. E o reino é superior a qualquer religião. O reino é de Deus. A religião é do homem. O reino é de Deus. As doutrinas muitas vezes são do homem. Os fundamentos são de Deus. E nós precisamos estar baseados nos fundamentos. Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Hoje é dia de tomar decisões. Não deixe para amanhã. Falávamos no domingo passado. Amanhã pode ser tarde. E na segunda veio o quê? O apagão. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, meus amados. Eu não sei o que pode acontecer logo após eu sair daqui dessa reunião, desse culto. A única coisa que eu sei é que ele que tem que me encontrar preparado, tem que lhe encontrar preparado, preparada. E preparado não significa estar perfeito. Porque perfeição só lá, mas com um coração contrito, um coração quebrantado, dizendo assim: Jesus, eu preciso desesperadamente de ti. Porque tudo que eu tenho feito aqui não tem agradado o teu coração, mas eu quero voltar e quero uma restauração completa. Hoje é dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está restaurando, meus amados. Deus, Ele vem pelos céus. E nós temos ainda estado dormindo. Acorda, igreja. Acorda, igreja. A gente não precisa mais ficar anestesiados. Precisamos acordar. Precisamos despertar. O noivo já vem. O noivo está às portas. Ele vem. Ele vem. E como vai encontrar a nossa vida? Ele vem.